Fala galera, Jesus Souza com vocês mais uma vez. Hoje quero fazer diferente, quero olhar nos seus olhos e vamos estudar junto a Constituição Federal de 88, artigo 5º, baseado no edital de 2016 para o concurso público da Polícia Militar do Pará. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, sempre deixando aí aquele like para ajudar mais ainda a melhorar o nosso canal. Se você por um acaso não se inscreveu ainda, fica o convite para você inscrever-se no canal e acompanhar nossos vídeos de concurso público, sobretudo agora, nesse momento, os concursos públicos da Polícia Militar do Pará, cuja banca já foi escolhida. No momento que eu gravo esse vídeo, a banca escolhida foi a banca IADES e ainda não saiu o edital, por isso estamos baseados no edital de 2016. Eu vou ler com vocês aqui, eu vou ler, na verdade, um livro que eu tenho em mãos, mas você pode ler, caso não tenha a possibilidade de, se você não tenha em mãos um livro, uma Constituição Federal, você pode também ler na internet, só colocar CF 88, você vai achar o site do Senado, onde você vai poder ler na íntegra a Constituição Federal, principalmente essa parte do artigo 5º que estamos falando, baseado, claro, no edital 2016, como eu falei anteriormente, para estudarmos esse concurso público. Vamos lá? Vamos continuar, já falamos anteriormente de outros incisos, outros incisos do artigo 5º, vamos continuar no inciso 47, artigo 5º, que vai dizer o seguinte: não haverá penas, inciso A, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, e também lá no artigo 84, o inciso 19, está dizendo aqui, e a linha B, de caráter perpétuo, a linha C, de trabalhos forçados, D, de banimentos, e letra E, cruéis. Bem, aqui o artigo 5º está trazendo o rol do que não pode haver penas, ou seja, não existe previsão de penas nesses casos. Quero que você se atente para a seguinte situação aqui no inciso 47. Observe a situação. O que eu acho mais interessante nesse inciso, nesse artigo, na verdade, no inciso 47, é a questão da pena de morte. Geralmente, provas, quando traz algo a respeito a isso, trazem no seu bojo o seguinte: tem uma questão e diz, no Brasil não haverá pena de morte. Se a questão trouxer apenas pena de morte, marca errado. Por quê? Porque tem que ter a ressalva. Pena de morte, como lemos agora há pouco, ela é sim possível nos casos de guerra declarada. Então, assim, em regra, não existe pena de morte, somente nos casos de guerra declarada. Então não tem como você dizer que não existe pena de morte no Brasil. Não existe em regra, mas existe sim uma possibilidade, uma exceção de haver pena de morte. Então, muito cuidado caso caia essa questão de pena de morte na sua prova. Os demais, eu acho que, pelo simples fato de você ler, você vai entender, assim, pela lógica, que não tem como. Por exemplo, perpétuo. O Brasil não tem pena de caráter perpétuo, não tem a questão da prisão perpétua. Também não tem trabalho forçado, banimento, cruéis. Isso aqui, se quer a tua prova, você acerta de boa, porque só de você pensar um pouquinho, você colocar ali para raciocinar um pouco, você vai entender que no Brasil não tem. Eu tiraria desse contexto aqui somente a questão da pena de morte, que tem sim uma ressalva na Constituição que pode prever a pena de morte. Outra coisa que eu quero também pontuar a respeito do caráter perpétuo. Por isso no Brasil você pode ver, geralmente os crimes, quando praticados no Brasil, dão às vezes lá 70, 100 anos de prisão. Mas geralmente o máximo que uma pessoa cumpre são 30 anos de prisão. Existe também a questão progressiva da pena, etc. Seja outra coisa que a gente não vai entrar em detalhes aqui, até porque não é o assunto do nosso vídeo. Então, importante entender que a questão do caráter perpétuo não significa somente não ter a questão da prisão perpétua, mas que a quantidade de anos que a pessoa cumprirá a pena não enseje em uma pena perpétua. Por exemplo, a pessoa é presa com 50 anos, 60 anos de idade. Como é que ela vai pagar 100 anos? Não tem como. Como é que ela vai pagar 40 anos? Impossível, ela vai acabar morrendo na prisão. Então a lei entende que não pode haver uma prisão de caráter perpétuo. Por isso, geralmente, o tempo é reduzido de acordo com as regras que existem nos direitos penal e etc. Vamos lá, para o inciso 48. 48 diz o seguinte: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Isso aqui não tem muito o que falar. A natureza é os estabelecimentos distintos, tem que entender isso, são diferentes estabelecimentos, ou seja, dependendo do quê? Dependendo da natureza do delito, dependendo da idade e do sexo do apenado. Isso aqui é mais uma questão de memorizar. Entender que, por exemplo, se uma moça, uma mulher, comete um crime, ela não pode estar presa juntamente com homens.
tem que ser outro lugar diferente. Por exemplo, o menor de idade, ele é apreendido, como chamamos, não é preso, mas é apreendido, ele não pode cumprir pena no presídio, porque a lei não permite que isso aconteça. Então, nesse caso, ele vai cumprir uma pena na casa, por exemplo, num reformatório ou algo do tipo, uma casa de atenção, só que para menores de idade. Então, isso aí de acordo com a idade, o sexo do apenado e também, dependendo do caso, a natureza do delito. Então, é só entender que existem distintos estabelecimentos para distintos tipos de crimes, sexo, idade, etc. Não tem também muito o que comentar nesse inciso 48 do artigo 5º. Vamos continuando. Inciso 49 do artigo 5º vai dizer assim: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Isso aqui não tem muito o que discutir. Integridade física e moral é toda aquela questão, obviamente, de o Estado ter responsabilidade para com a integridade física e moral da pessoa que está presa. Apesar de estar sendo condenada, presa, respondendo por um crime, existe uma exigência de que deve haver um respeito à integridade tanto física, ou seja, não sofrer a violência, como também moral. Existe aí uma sistemática, existe a sistemática que vai dizer que tem que haver também o respeito moral, tem que manter a integridade moral também da pessoa, dos presos. Agora vamos ao artigo 5º, inciso 50 da Constituição Federal. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isso aqui não tem muito a discutir, exatamente está escrito aqui, tem que se ter essa questão de assegurar as condições para que possa permanecer com os filhos durante a amamentação. Então não tem muito a discutir, não tem muito a comentar essa questão aqui do inciso 50. Vamos para o inciso 51. 51 vai dizer o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Bem, isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui cai em prova, despenca demais em provas. É assim uma coisa absurda. Eu já vi em várias questões de prova falar sobre isso. O que é importante você memorizar para você fixar, para você não perder essa questão. Entenda uma coisa, regra geral, nenhum brasileiro, como diz aqui, será extraditado. Nenhum brasileiro. Aí vai dizer salvo o naturalizado nos casos de crime comum praticado antes da naturalização. A naturalização é quando um estrangeiro ele se naturaliza brasileiro, quando ele segue tudo aquilo que a lei exige, tudo aquilo que a norma exige para a naturalização, e ele se torna um brasileiro naturalizado. Ele é brasileiro, não nasceu no Brasil, como brasileiro nato que a gente conhece, mas é naturalizado. Ele se tornou brasileiro porque cumpriu as exigências da lei e solicitou junto ao governo, junto ao poder, no poder executivo, geralmente, federal, solicitou ali a questão de naturalização. Bem, o interessante observar é que, no caso de uma pessoa estrangeira naturalizada, nesse caso, sim, existe a possibilidade desse naturalizado, em duas situações, ser extraditado. Qual a primeira situação? Quando cometeu um crime comum antes da naturalização. Digamos, ele vivia em outro país, cometeu um crime lá naquele país, antes de ir para o Brasil, ou antes de ser, de assumir, de receber a naturalização, ele cometeu um crime lá. E aí ele estava aqui no Brasil, se naturalizou. Depois se descobre que ele estava lá, cometeu um crime comum cometido lá onde ele morava, no país onde ele morava. Nesse caso, a lei permite sim a extradição dele, ou seja, ele será extraditado mesmo sendo um brasileiro naturalizado. Outra situação também, e a Constituição deixa bem claro, que é no caso de envolvimento, de comprovado, olha só, tem que ser comprovado, não é só uma acusação. Comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Se mexe com drogas, com entorpecentes ou afins na forma da lei, a Constituição ela permite em qualquer tempo. Nesse caso, não é necessário ser antes da naturalização, pode ser após a naturalização, em qualquer circunstância, nesse caso de envolvimento comprovado com o tráfico de entorpecentes ou drogas afins, diz a Constituição que esse naturalizado pode sim receber a punição, receber a extradição. Para você fixar, para você entender, para você não se perder, para a prova não te pegar, entenda, brasileiro nato nunca será extraditado. Brasileiro nato nunca será extraditado, tá? Entenda isso. Se tua prova disser assim, o brasileiro nato pode ser extraditado em caso de envolvimento com drogas,
Não pode. Nato não. Nato é aquele que nasceu no Brasil. Então ele não pode, né, ele não pode ser extraditado. Quem pode ser extraditado é o naturalizado. Nos dois casos que acabamos de ver, que é o caso crime comum antes da naturalização, ou no segundo caso, um crime envolvendo tráfico de entorpecentes ou afins, conforme lemos na Constituição. Então, muito cuidado, tá? Porque as bancas eles trazem para te confundir, falando que é brasileiro nato. Inclusive, respondendo questões aqui nesse canal, eu trouxe algumas questões que falaram disso, né? Que traziam uma pegadinha sobre isso. Eu até quase errando na questão quando estava respondendo, porque realmente, se você não observar bem como está escrita a questão, você acaba se perdendo. Por isso, você memorizar é interessante isso. Olha, brasileiro nato, que nasceu aqui no Brasil, nunca poderá ser extraditado. O brasileiro naturalizado, que é o estrangeiro que ganhou a naturalização brasileira, pode ser crime comum antes da naturalização ou o crime de entorpecentes ilícitos e afins. Envolvimento, né, comprovado com o tráfico de entorpecentes ilícitos e afins. Nesse caso, pode sim, em qualquer momento, ser extraditado. O inciso 52 vai trazer o seguinte: não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Isso aqui não precisa nem discutir, né? Não será concedida extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Um estrangeiro está aqui no Brasil, por exemplo, e aí ele comete um crime, né? Um crime político ou um crime de opinião. Nesses casos, a Constituição proíbe a extradição do estrangeiro, ou seja, de forma alguma o estrangeiro ele pode sofrer extradição por causa de crime de opinião ou então crime político. Entenda, de uma hipótese alguma, o Brasil extradita alguém por crime político, seja brasileiro, seja estrangeiro, seja naturalizado, de modo algum, crime político ou de opinião, não será extraditado aquele que assim cometer esse crime. Para fechar tudo isso aqui, vamos fazer um apanhado geral sobre a questão da extradição. Brasileiro nato pode ser extraditado? Nenhuma hipótese, tá? Nem crime político ninguém pode ser extraditado, nem crime comum, nem outro crime qualquer. Então, brasileiro nato não pode ser, em hipótese alguma, extraditado. E o brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Pode. Em duas hipóteses. Crime comum, antes da naturalização, se cometer um crime antes da naturalização, pode ser extraditado sim. Segundo caso, envolvimento com entorpecentes, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Cabe sim a extradição. Cabe a extradição em qualquer momento, seja antes ou depois da naturalização. Nesse caso, pode sim. E o estrangeiro, crime comum, pode sim ser extraditado. Com certeza, nada impede. Crime político, ninguém será extraditado por crime político, seja estrangeiro, seja brasileiro, seja naturalizado ou nato, ninguém será extraditado por crime político. Vamos lá. Inciso 53 vai dizer assim: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso aqui é uma forma que a lei prevê de que nem todo mundo, assim, para resumir a história, né? Não é para a pessoa chegar lá simplesmente ser acusada, ser sentenciada, não. Quem pode sentenciar tem que ser uma autoridade competente, tem que ter aquilo que a gente vai ver logo em seguida, que é o devido processo legal. Existe alguém que é competente para fazer aquele julgamento ou dar aquela sentença. Não pode ser qualquer pessoa aleatoriamente, não, sentenciar, não. Já existe alguém estabelecido pela lei que irá fazer esse julgamento, que irá sentenciar. É por isso que a Constituição é bem clara que ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Geralmente tem aquele que processa, tem aquele também que sentencia. Então já tem autoridade competente para fazer cada um dessas funções. Inciso 54 vai dizer assim: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Isso aqui é aquela velha história, né? Está garantindo o direito da pessoa ela obter, né, o processo legal para que ela venha a ser julgada, venha acontecer todo o procedimento legal. O devido processo legal é algo muito importante, né? Você que vai ser policial militar, por exemplo, o seu dever geralmente é prender um criminoso ou levar aquele criminoso à autoridade policial, ao delegado, etc. E dali em diante, aquelas pessoas irão tomar todo o procedimento, que nós vamos ver também em seguida o que cada um irá fazer, vai dizer um pouco mais à frente, mais algumas situações que o delegado vai fazer, o que o juiz vai fazer, etc. Mas a competência, por exemplo, de um policial militar é prender a pessoa e levar ela até a autoridade do delegado, por exemplo. E de lá em diante começa aí
um processo legal. A questão toda é, ninguém pode ser privado da liberdade, ninguém pode ser preso ou também perder seus bens sem um processo legal. Não pode chegar assim, vou tomar teus bens, vou te prender. Não, tem que haver um devido processo legal. É isso que a Constituição está trazendo. E é isso que a gente vai continuar vendo lá no inciso 55, vai dizer assim, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, muito cuidado com isso, tá? E aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Isso aqui faz parte do devido processo legal, né? Olha só a situação. Detalhe isso aqui, olha, lá onde ele vai dizer, vai falar sobre processo judicial ou administrativo. Ou seja, tanto no caso judicial, processo judicial com processo administrativo, é garantido sim que exista o contraditório e a ampla defesa com os devidos recursos inerentes. Ou seja, você tem o direito de se defender, você tem o direito de ter acesso, né, à defesa, ou ter acesso aos autos que você está sendo acusado sobre aquilo ali, para que você tenha como se defender, tanto administrativamente, como eu falei agora há pouco, como judicialmente. Acontece algumas vezes das bancas lançarem na prova o seguinte, dizer que a ampla defesa e o contraditório cabe somente em nível judiciário. Não, judicial não. Administrativo também, não somente no judicial como administrativo, ou seja, tanto no administrativo quanto no judicial cabe a ampla defesa e o contraditório, que é os meios que você tem para poder se defender de acusações, por exemplo. O que define basicamente as duas situações é o seguinte: contraditório. O que seria contraditório? É você ter acesso, como eu acabei de falar, né? Você ter acesso, ter ciência, ter conhecimento a todos os atos e termos do processo. Ter acesso para você saber o que está acontecendo, do que você está sendo acusado e acompanhar o processo. Já a ampla defesa é que você tem o direito de ter as provas necessárias, né? De apresentar as provas necessárias para que você venha se defender daquelas acusações. Repito, seja no âmbito judicial ou administrativo. Vamos para o inciso 56 do artigo 5º, que diz assim: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aqui é chamado muito, né, os frutos da árvore envenenada, é chamado muito isso no direito. Significa isso. Meios ilícitos não servem, diz a Constituição, são inadmissíveis para compor uma prova. Por exemplo, você tem uma acusação contra alguém, você quer impetrar uma acusação contra uma pessoa num processo, você pode sim apresentar meios legais. Agora, se a prova for ilícita, diz a Constituição, em regra, não é admissível. Ou seja, você não pode utilizar provas ilícitas. Por exemplo, no caso clássico, são grampos ilegais. Você não pode grampear uma pessoa ilegalmente, sem autorização judicial. E se você apresenta isso como provas, por mais que aqueles grampos eles mostrem alguma coisa, não são provas legais, não são aceitas pela justiça, porque é a ilegalidade, de acordo com a Constituição, você utilizar meios ilícitos para a produção ou para a obtenção de provas. Artigo 5º, inciso 57, vai dizer assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que significa isso na prática? Que você, enquanto você tem recurso, né? Porque quando fala em trânsito em julgado, é quando já não há mais recurso. Então, enquanto você tem recurso, enquanto você pode recorrer, você não será considerado culpado, você continua sendo inocente. A partir do momento que já não tem mais como recorrer, ou seja, trânsito em julgado, acabou, não tem mais para onde recorrer, aí sim você será condenado. Você é condenado de acordo com a Constituição. Basicamente quer dizer isso, né? Que ninguém pode ser culpado sem a sentença e o trânsito em julgado. Vamos continuar. O inciso 58 vai dizer assim: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, né? Em regra, isso não pode acontecer, né? Assim, se a pessoa querer te identificar e querer já te colocar como culpado, como criminoso, não. Claro que tem os casos que estão ressalvados na lei. Existe uma lei que fala sobre isso, que não é o caso, que a gente não vai abranger por aqui. Mas assim, ele vai limitar a identificação criminal, né? Como dizer aqui, ó, que tem a tendência de estigmatizar o investigado. Você vai lá fazer uma denúncia e a polícia vai lá querer te investigar. Bem, em regra isso não pode acontecer, a não ser que haja indícios ou alguma coisa que leve a você ser investigado. Mas em regra não, você não pode ser simplesmente
é considerado uma pessoa criminosa. Inciso 59 diz assim: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Porque é o seguinte, em regra, a ação pública, ela será ação pública, né? Aquela situação em que envolva a questão pública, a ação deve ser pública. Geralmente o Ministério Público é o responsável por tratar essa questão de crimes, né? No âmbito, como está dizendo aqui, né? Ação privada geralmente não é o ideal, mas sim uma ação pública. Mas aqui, como diz a Constituição, nos casos que, se não for atentado o prazo legal, pode sim, admite-se sim, a questão da ação privada. Mas, em regra, tem que ser uma ação pública e não uma ação privada. Mas se a questão de ser assim, não há possibilidade, ou de acordo com a Constituição, não se pode, não se admite ação privada nos crimes de ação pública. Se admite sim. Nos casos de ação pública são admitidas ações privadas, né? Caso a ação pública não cumpra os prazos, né? Não esteja dentro do prazo legal, ou seja, no prazo da lei, certo? Se a tua questão pedir disser que de maneira alguma acontece a questão dos prazos de ação pública, pode marcar de ação privada em ação pública, né? Pode marcar que está errada, porque a Constituição sim permite essa hipótese. Vamos lá para o inciso 60 da Constituição Federal, artigo 5º. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Né? Olha só, em regra, a gente conhece, tá? A gente vai inclusive falar sobre isso, né? Caso o edital não saia antes e mostre que não seja necessário estudar isso. Mas no edital anterior de 2016, tem lá o artigo 37 da Constituição Federal. Então o artigo 37, salvo engano, vai trazer os princípios, né? Ali os princípios, 5 princípios básicos, que são os princípios explícitos, e um deles é a publicidade. Porque, em regra, os atos, né, do Estado devem ser públicos. Inclusive, diz aqui, né, que, em regra, os processos também eles serão públicos. Só que existe a exceção. Aqui só poderá restringir a publicidade, ou seja, a lei só poderá impedir que haja publicidade de ações dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir, ou seja, se alguma situação ela vai de alguma maneira expor uma pessoa, expor uma intimidade, uma situação ali constrangedora, por exemplo, a lei ela proíbe que os atos sejam públicos. Vamos supor uma questão, uma ação, de assédio sexual, por exemplo, que pode trazer um constrangimento à vítima, por exemplo. Nesse caso, a lei pode sim permitir que não seja publicado, não haja publicidade dos atos desse processo. E também no caso, como está dizendo aqui, né, o interesse social, de alguma maneira isso pode causar algum risco, né, à questão social, também existe a possibilidade, aqui está trazendo o inciso 60, de também não haver a publicidade. Então, em regra, se a prova disser assim, que todos os atos processuais serão públicos, errado. Nem todos, tá? Exceção, aquilo que envolva a intimidade, como acabamos de ler, ou aquilo que o interesse social exigir. Então, nem todo ato, né, processual ele é público, existem as exceções. Inciso 61 vai dizer assim: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos da transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Bem, aqui é muito simples de se entender, principalmente você que vai ser policial militar, você tem que entender isso. A prisão só pode ser feita em 2 situações. Na questão do flagrante delito, ou seja, quando alguém comete um crime, está ali, como o pessoal diz no ditado popular, com a boca na botija, uma pessoa está lá cometendo um crime, a pessoa assaltou, a pessoa cometeu algum crime ali e ela é pega em flagrante, ela foi presa ali no ato, vamos falar assim, no ato ali cometendo o crime. Nesse caso, a prisão em flagrante delito é sim permitida. Outra situação é quando por ordem de determinação judicial, né? Como diz aqui, a questão da autoridade judiciária competente, desde que escrita e fundamentada, ou seja, não é de qualquer jeito, o juiz vai lá, vai lá, prende fulano, não. Tem que ser escrita, ele vai escrever, vai determinar, tem lá o mandato, vai dizer lá, olha, mandado, né, vai dizer, olha,
prenda, cumpra-se a prisão de fulano e tal, tem todo o processo lá, onde ele vai fundamentar também a questão da prisão, os motivos, por quê? Essa pessoa realmente foi verificado que ela cometeu o crime mesmo, ou ela oferece algum tipo de risco ou perigo às testemunhas, né, no caso de uma prisão preventiva. Tem que se entender os motivos, tem que se fundamentar o motivo da prisão. Não é só prender, mandar prender e pronto, acabou, não. Existe uma fundamentação, tá? Isso a Constituição garante para que se evite também prisões legais. Já pensou? Uma pessoa assim, eu quero prender fulano, e aí a pessoa vai lá e prende por prender e pronto? Não pode existir isso. Tem que ser em flagrante delito ou num caso de determinação fundamentada por escrita do juiz, né, do juízo competente. Inciso 62 vai dizer assim: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Aqui é muito simples, muito claro, mas a tua questão pode trazer algumas coisas que eu vou comentar agora. Por exemplo, está dizendo aqui que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra, ou seja, a pessoa foi presa, está na delegacia tal, tem que ser comunicado, tá? Para quem? Ao juiz competente, imediatamente, tá? Ó, a Constituição fala assim, imediatamente. Eu já vi questão de prova dizer assim, que a prisão, a prisão de uma pessoa, qualquer pessoa presa, a questão diz o seguinte, que qualquer pessoa, o local que se encontre deverá ser informado ao juízo, né? Ao juiz competente, num prazo de 48 horas. Ou seja, isso não existe, é imediatamente. A Constituição não fala 48 horas, 2 horas, 1 hora, não. Imediatamente. Isso é o que está escrito na Constituição. A família também tem que ser informado. Ou, olha só, tem aí o ou, né? Não é e. Ou a pessoa indicada pelo preso. De repente, a pessoa que é presa não tem família naquele local. Ou a pessoa não tem uma família, por exemplo. Então ela pode indicar alguém. Olha, eu quero falar com fulano. Eu quero que fulano saiba que eu estou preso. Aí vai indicar aquela pessoa que vai receber ali aquela ligação. Ou então aquele... De alguma maneira vai ser informado, né? Que aquela pessoa está presa, né? Então é algo que a Constituição garante, né? A comunicação imediata ao juiz competente e também à família do preso ou, né, a pessoa por ele indicada. Artigo 63, aliás, inciso 63, né? Diz assim: o preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Isso aqui talvez não é mistério para ninguém, você assistiu o filme já, né? Diz aquele negócio de permanecer calado, etc. Então não tem direito de... Ele pode falar ou pode não falar, é a opção dele. Tem direito à assistência da própria família, a família pode assistir ele. E também tem direito à assistência de um advogado, que no caso da pessoa não ter condições de pagar, a Defensoria Pública, né, vai garantir um advogado para defendê-lo. Inciso 64. O preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. Isso aqui também não é mistério. Você, por exemplo, como um agente, vai ser um policial militar, você vai efetuar uma prisão de alguém. Aquela pessoa que você prende, ela tem o direito de saber quem é você, quem está prendendo ela e também quem está interrogando, no caso, na delegacia. Então, é muito simples, é só saber que a pessoa tem o direito de saber quem prendeu e quem está interrogando ela. Inciso 65 vai dizer assim: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Essa questão do relaxamento a gente vai ver muito pouco mais adiante, né, que é a questão lá dos remédios constitucionais que vão trazer aí possibilidades da pessoa conseguir uma liberdade, por exemplo, um habeas corpus, né, e outros casos. Mas é para entender que se uma pessoa for presa ilegalmente, existe aí uma possibilidade de haver um relaxamento, né? Ou seja, qual seria a ilegalidade na prisão? Não for preso em flagrante, como a gente acabou de ver agora há pouco, né? A pessoa não foi presa em flagrante, né? Como é que vai ser autuado se não foi flagrante? Foi pego em flagrante, foi preso. Se comprovado que não houve flagrante, vai ser relaxado ali a prisão dela. Outro caso, a pessoa é presa sem ver nem para quê. Ou a fundamentação do juiz, por exemplo, não é a fundamentação, um argumento forte para manter aquela pessoa presa. Então, nesse caso, também haverá o relaxamento daquela prisão. Artigo 5º, inciso 66, vai dizer assim: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Ou seja, em regra,
a pessoa não pode ser mantida na prisão nem ser levada se a lei garantir liberdade provisória com ou sem fiança. Se há uma possibilidade de liberdade provisória, a pessoa não deve ser presa nem mantida presa. Bem, galera, acho que eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Deixa eu ver se dá de falar mais algum inciso. Eu acho que dá de falar mais um. Vou falar mais um para finalizar esse vídeo, porque isso aqui é muito importante também e pode cair na tua prova. Olha só, o inciso 68 vai dizer assim, 67, perdão, vai dizer assim: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Para simplificar isso aqui, não haverá, a regra diz assim, que não haverá prisão por dívida. A regra é essa, ninguém pode ser preso porque está devendo alguma coisa. Já pensou que essa moda pega? Se eu estivesse devendo, você estivesse devendo e você fosse preso por causa disso? Né? Então, em regra, não existe prisão por dívida. Agora, tem dois casos que a Constituição ela vai dizer que pode, que sim, há uma possibilidade de prisão. Uma delas, inadimplemento, né, do valor da questão alimentícia, pensão alimentícia, por assim dizer. Nesse caso, sim, leva à prisão. O segundo caso é o depositário infiel. Só que o caso do depositário infiel tem algo interessante. Como o Brasil participou do Pacto de São José da Costa Rica, né, que é uma convenção que foi feita aí entre países, e o Brasil fez parte desse pacto, nesse caso, o que acaba acontecendo? Nesse Pacto de São José da Costa Rica, ele traz dizendo o seguinte, que não haverá prisão por causa de dívida, né, a questão do depositário infiel em nenhuma hipótese. Como o Brasil faz parte, né, desse grupo, faz parte aí dessa questão, esqueci o nome que a gente chama, né, faz parte aí dessa convenção, né, vamos dizer assim, desse pacto, né. Nossa lei vai dizer o seguinte: quando o Brasil faz parte de algum grupo que vai trazer alguma coisa com relação a direitos humanos, trazer algum conteúdo, trazer alguma lei ou algum pacto, como é esse caso, o Pacto da Costa Rica, sobre a questão dos direitos humanos, né? Nesse caso, se equipara, né, a questão da legislação ali, desse pacto, por exemplo, da Justiça da Costa Rica, se equipara à questão da Constituição. Então, nesse caso, uma regra infraconstitucional, está abaixo da Constituição. Porém, ele tem uma força ali um pouco abaixo da Constituição, mas como se fosse a Constituição. Então, nesse caso, aqui no inciso que nós acabamos de ler, válido ainda a questão da pensão alimentícia, mas o depositário infiel não se faz prisão por isso, tá? Então, se a tua prova da Polícia Militar vier dizendo que mesmo que na Constituição Federal traz dizendo que existe a possibilidade de prisão por conta do depositário infiel e da questão da pensão alimentícia, bem, entenda, depositário infiel não, tá? Não pode, mas a questão da pensão alimentícia ainda continua valendo, continua a mesma coisa, só que o depositário infiel não pode, tá bom? Pessoal, finalizo por aqui, tá bom? Muito obrigado, se tiver passo, seja me acompanhar. Eu quero fazer mais vídeos assim, acho até melhor cara a cara, né? Pra gente poder conversar, pra gente poder mostrar, argumentar, discutir, acho até melhor. Sinto mais à vontade fazendo isso, tá? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, compartilhe com um amigo ou amiga que vai prestar concurso da Polícia Militar do Pará, que de alguma maneira quer se sentir incentivado. Estamos aqui para incentivar. Tá, eu costumo dizer, eu não sou professor. Eu não sou professor, apesar do pessoal gostar quando eu faço vídeos falando, ensinando, eu não sou professor. Eu sou só um estudante também, tá? E a gente compartilha o que a gente aprende. Então, continua com a gente nesse canal, porque a gente quer trazer mais conteúdo. Para você que quer fazer concurso da PM, de repente não tem condições de pagar um cursinho, nós vamos ajudar aqui no que for possível, tá? Nem tudo eu vou saber, infelizmente, tá? Mas aquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar e também vou indicar materiais que você possa estudar para você estar bem na prova, tá bom? Muito obrigado, um abraço, até mais. Fui, fique ligado, continue também na luta, continue estudando, tá? Tá chegando o edital, tá chegando o concurso da Polícia Militar 2020.